Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez é um prazer e satisfação estar juntamente com os irmãos e unidos para podermos meditarmos na palavra do Senhor e aprender do Senhor aquilo que Ele tem proposto no nosso coração, principalmente nesses dias em que estamos ausentes, no corpo, mas presentes e unidos em espírito. Gostaria de falar de um assunto importante que nós temos falado nesses últimos dias, que é a oração. E ver na Bíblia os exemplos a respeito da oração. A Bíblia cita tantos exemplos e homens, e mulheres de oração. Eu gostaria de começar pelo primeiro versículo, onde Paulo está instruindo Timóteo para que a igreja esteja sendo instruída a respeito da oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que já está aqui separado, Paulo diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Paulo está admoestando, está instruindo. Paulo está chamando a atenção de Timóteo para que possa chamar a atenção da igreja, também instruir a igreja, que antes de tudo aquilo que a igreja, os irmãos pensam em fazer, eles devem orar. Devem fazer súplicas, orações, intercessões com ações de graça, sendo agradecido. Então, o que é a oração? A oração na vida do crente é uma conversa que ele tem com Deus. E é importante nós perseverarmos na oração, porque a oração nos leva a ter mais intimidade com Deus, a oração nos leva a ficar mais próximo de Deus, a oração nos leva a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, a oração nos leva a confiar mais em Deus, a oração nos leva a sentir a força, o poder e a ação de Deus sobre as nossas vidas e na vida daqueles em quem nós temos pedido, rogado, clamado, suplicado e também agradecido. Então Paulo diz que antes de tudo, dos nossos projetos, dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que nós queremos, antes de tudo devemos apresentar a Deus. A Bíblia cita homens de oração e vou citar alguns aqui. A Bíblia fala de Abraão, a Bíblia fala de Moisés, a Bíblia fala de Davi, e nós olhamos para os livros de Salmos, nós vemos muitos capítulos e versículos que falam de oração, porque Davi clama, Davi roga, Davi suplica, mas Davi também confia, Davi também agradece, Davi também entrega a sua vida diante do Senhor. Nós temos Daniel, Samuel, Elias, Isaías, Jeremias, nós temos Eli, nós temos Ana, que teve uma oração que nos ensina muito em termos de nós rogarmos, clamarmos, suplicarmos com toda a intensidade, ainda que haja incompreensão na vida de quem está ao nosso redor, à nossa volta. Ana nos mostra um exemplo claro de oração intensa e fervorosa a Deus. Nós podemos também olhar para a vida de Pedro, de João, Tiago e até mesmo do apóstolo Paulo. Um homem que é um grande exemplo de oração, por isso que ele fala aqui para Timóteo: ora, Timóteo, fala para a igreja, para os irmãos, que antes de tudo aquilo que se possa fazer e se realizar, deva-se orar, conversar, falar com Deus, interceder, suplicar, rogar, pedir, clamar, mas sempre agradecidos a Deus. Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade de nos conceder ou não nos conceder. Deus tem todo o poder e autoridade de falar sim, não e espera. Então nós podemos ver, irmãos, que dentre esses exemplos e outros, que eram no passado e continuam até hoje sendo exemplos de oração. Mas Paulo diz aqui, que antes de tudo devemos orar, pedir, clamar, interceder e agradecer. Mas caminhando para 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler o versículo 1 e ver a quem Paulo buscava ser exemplo de oração. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Aqui está a base, o alicerce. Aqui está a estrutura de Paulo, imitar a Jesus Cristo. E uma das coisas que Paulo muito imitou a Jesus Cristo foi a oração. Por isso que Paulo fala: olha, imita a mim,
segue a mim, copia a mim, né? Mas tudo aquilo que vocês vê, observa, ouviu falar em Cristo. Por isso que Paulo fala com toda a autoridade, ora, sede meus imitadores. Não é fácil falar para as pessoas poder te imitar, fazer o que você está fazendo. Mas Paulo fala com toda a autoridade porque ele diz não baseado nele, mas baseado em Cristo. Porque vocês devem me imitar porque eu imito a Jesus Cristo. Eu sou um grande copiador de Jesus Cristo. Sou um grande seguidor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o maior exemplo de oração. Vamos caminhar por alguns versículos e ver que Jesus, ele tem muito a nos ensinar a respeito da oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, é o primeiro versículo que nós vamos ler. E seguir esse exemplo de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz da seguinte maneira: levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, o dia não tinha nem raiado o sol. Jesus já estava de pé, pronto a falar com Deus, pronto a orar, pronto a pedir, pronto a clamar, pronto a suplicar e pronto a agradecer, a colocar diante de Deus aquele dia para que Deus pudesse tomar conta de tudo aquilo que permeava o seu coração. Então, um exemplo a ser seguido pela manhã, como Davi diz, no Salmos capítulo 5, versículo 3, pela manhã o Senhor ouvirá a minha voz, me apresentarei a ti e vigiarei. Mateus capítulo 14, o versículo 23. Mais um versículo que nós vamos ler e aplicar em nossas vidas o ensinamento de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 23, diz da seguinte maneira: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, sozinho, particular. E chegado já à tarde, estava ali só. Então, não só pela manhã, mas ao entardecer, Jesus, ele tirava tempo, separava tempo para poder conversar com Deus, para poder orar a Deus, para poder colocar diante de Deus tudo aquilo que desejava o seu coração. Então, o primeiro versículo nós falamos pela manhã. O segundo versículo fala que à tarde, E o final do versículo diz, estava ali só com Deus. Nós vamos ler mais um versículo lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12 até o versículo 15. É um versículo, um capítulo, uma passagem propícia para os nossos momentos. Momento quando nós vamos tomar decisões. Momento onde a gente vai decidir algo que pode influenciar a nossa vida, a vida dos nossos familiares, parentes, a vida dos nossos amigos, colegas, a vida até mesmo da igreja da qual nós fazemos parte. Então nós devemos aprender com Jesus. Aqui em Lucas capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 15, diz da seguinte maneira: e aconteceu que naquele dia saiu ao monte a orar e passou a noite inteira em oração a Deus. E já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a qual também deu o nome de apóstolo: Simão, ao qual também chamou Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Mas o versículo 12, ele diz, que Jesus, para tomar essa decisão de poder escolher os 12 dentre aquela grande multidão de discípulos que seguia ele, Jesus, ele passou uma noite inteira em oração. Então, o maior exemplo de oração, Jesus Cristo, podemos ler e ver, observar que ele orava pela manhã, que ele orava à tarde e que ele orava à noite, até mesmo para poder fazer as escolhas mais importantes que iria influenciar não somente a ele, mas todos aqueles que estavam à sua volta. Tomada de decisão
escolha, a solução de algum problema, os nossos propósitos, objetivos, os nossos planos, a intenção do nosso coração, os nossos projetos e assim por diante. Então, aprendemos com Jesus e aconteceu que naqueles dias, no momento em que avançava-se para tomar uma decisão, ele passou a noite inteira em oração a Deus e colocou diante de Deus aquela situação. É o que nós devemos continuar fazendo, confiando no Senhor, orando, pedindo, clamando, rogando e agradecendo e esperando uma resposta de Deus, principalmente nas decisões que não influenciam somente a nós, mas também aqueles que estão à nossa volta. Ainda voltando lá em Marcos capítulo 14, nós vamos ler do versículo 32 até o versículo 40, aonde mais um exemplo a ser seguido da parte de Jesus. Aqui diz assim no versículo 32, e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor, né? A Bíblia diz que ele começou a ter aflições, a se angustiar, e disse-lhe, a minha alma ou a minha vida, o meu interior, o sentimento que estou sentindo é profundo de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai, estejais atento, né? E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, aquele momento, aquela situação. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. O Senhor é o Deus que tudo pode. Tudo está no controle das tuas mãos. O Senhor tem todo o poder. Se possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui Jesus, ele diz em oração a Deus, que Deus ele tem todo o poder de poder usar um outro meio necessário para que aquela situação não acontecesse. Mas o versículo 36, no finalzinho diz, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja porém a minha vontade, mas a sua vontade. No momento da oração nós rogamos, clamamos, suplicamos, pedimos a Deus. Mas devemos, irmãos, estar cientes de que a vontade de Deus ela é soberana sobre as nossas vidas. A vontade de Deus ela é soberana sobre as nossas ações, sobre os nossos desejos. Por isso que aprendemos com Jesus que durante a nossa oração nós falamos com o Senhor. Deus, eu preciso, eu necessito, eu quero, mas contudo se faça a sua vontade. Desejamos estar reunidos novamente, estamos ansiosos, né? Mas devemos esperar a vontade de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus, para que as coisas venham a acontecer. Então, nós aprendemos com Jesus que diante da oração, a vontade de Deus, ela é soberana. E mais um versículo lá em João capítulo 17. A oração de Jesus aos seus apóstolos, aos seus discípulos e também a todos aqueles que um dia iriam entregar as suas vidas a Jesus, como nós já o fizemos. Vamos ler 3 versículos. Primeiro versículo 9. Jesus em oração ele diz, eu rogo por eles, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus ele diz que ele roga por aqueles que já se converteram, que já entregaram a sua vida a Jesus, e tem comunhão com ele, e tem comunhão com o Pai. Mas não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, por aqueles que já fazem parte do meu aprisco, por aqueles que já são ovelha do meu pasto. No versículo 15, Jesus diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, ele sempre diz que no mundo nós teríamos aflições, sofrimento, dor, angústia, iríamos padecer necessidade. Mas ele fala para Deus, olha, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor possa livrá-los do mal. E Deus tem nos livrado desse mal que está acometendo o mundo. Deus tem livrado de outros maus que têm acometido o mundo. Nós estamos vendo e percebendo que muitas pessoas estão perdendo as suas vidas e nem todas são por causa de um vírus chamado Covid-19. É por causa da ignorância, da impaciência, da incompreensão. É por causa da ganância.
é por causa da violência. Muitos estão tendo a sua vida ceifada. É por causa de outras doenças que causam mal e levam muitos à morte. Mas Jesus Cristo diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E o versículo 20, ele diz: e não rogo somente por esses. Não estou rogando somente por esses que estão comigo, né? Mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqui são momentos de oração de Jesus. Agora vamos caminhar para alguns exemplos que Jesus nos ensina a orar. Porque assim ele fez com os discípulos. Porque em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos fazem um pedido importante a Jesus Cristo e que faz parte também das nossas vidas, porque às vezes deveremos pedir e falar como eles disseram, porque diz assim: aconteceu que estando ele a orar, Jesus estava orando num certo lugar. Depois que ele acabou de orar, disse-lhe uns dos discípulos, e aqui não menciona o nome, né? Mas poderia ser Pedro, poderia ser Tiago, poderia ser João, poderia ser André, mas aqui diz que um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nos ensina a falar com Deus, como também João ensinou eles a poder pedir. Queremos aprender, mas vamos lá em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, aonde Jesus ele descreve algumas outras coisas importantes a respeito da oração. A partir do versículo 5, ele fala para os discípulos: olha, e quando orares, quando estiverem falando com Deus, não sejais como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Não seja como aqueles que querem ser a evidência, a eminência, e isso é bem atual e real nesses últimos dias. Vivemos isso hoje, né? Aquelas orações eloquentes, palavras difíceis, palavras bonitas, mas aqui Jesus fala: quando vocês estiverem orando, que o coração de vocês seja cheio de temor, cheio de respeito, cheio de reverência, cheio de humildade, sinceridade, com toda a verdade para poder pedir e também agradecer. Não seja como esses hipócritas que têm prazer, alegria e satisfação em querer se aparecer nas sinagogas, né, podemos dizer nas igrejas, ou às esquinas das ruas, ao ar livre, porque em verdade já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando orares, entram no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhareis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vocês possam pedir. Então Jesus está falando que quando nós estivermos orando, devemos aproveitar para estar a sós com Deus. E podemos ver em versículos anteriores que Jesus sempre se retirava a estar a sós com Deus, para poder ter aquela intimidade com o Senhor. Devemos separar esse tempo diário em oração, aonde estamos só nós e Deus. Aí nós podemos pedir, clamar, rogar, suplicar, podemos sorrir, podemos chorar, podemos ter aquela intimidade profunda com Deus. E Deus que está presente naquele lugar, Ele está atento ao nosso clamor, Ele está atento às nossas súplicas, Ele ouve o som da nossa voz, as nossas orações chegam até a Deus. Já fala que os ouvidos de Deus nunca estão agravados para que não possam ouvir, e nem a sua mão retida para que não possa socorrer, salvar e livrar. Então ele fala aqui também no versículo 7, não usei de inúteis ou vãs repetições, como aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos. Não precisamos, irmãos, usarmos artifícios que nos levam a repetir, né? Aqui Jesus ele vai falar da oração do Pai Nosso. Então não usei de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, não sejam iguais a eles, não copiem a eles, não sigam a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedir.
Deus sabe o quanto nós queremos estar junto, ainda que alguns não peçam, mas estamos pedindo. Deus, Ele conhece, mas o tempo é de Deus, a vontade é de Deus, tudo está no controle da mão de Deus. Versículo 9 em diante, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza ou nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Uma oração ensinada por Jesus, que hoje virou uma reza. E Jesus adverte: não usei de vãs repetições, nós vemos muitos repetirem, como também nós repetíamos no passado da incredulidade, porque éramos gentios, sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo. Então, uma oração com temor, uma oração com respeito, uma oração com reverência, uma oração com humildade, uma oração com toda a verdade, uma oração intensa com Deus. Mateus capítulo 17, versículo 14 até o versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então seus discípulos, aproximando de Jesus em particular, quando estavam eles a sós reunidos, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pouca fé, ou por causa da vossa incredulidade em não crer verdadeiramente, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele há de passar, e não vos será impossível. Mas aqui está o X da questão, versículo 21, mas esta caça de demônio, esse conjunto, essa família, essa unidade de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui Jesus está falando de fé, acreditar que Deus tudo pode. Segundo, Jesus está falando de oração, pedir, clamar, rogar, e também de se consagrar a Deus. Uma vida de santidade, uma vida de prudência, uma vida de consagração a Deus. Caminhando para o último versículo, Mateus capítulo 9, versículo 35 até o versículo 11. Mas concluindo um pouco ali em Mateus 17, do versículo 14 até o versículo 21. Jesus também ele está dizendo isso porque ali havia uma legião ou vários demônios na vida daquele jovem. Mas nós podemos dizer que situações de nossas vidas, nós falamos, é uma tentação. Nós podemos dizer que pessoas são instrumentos de Deus para nos abençoar, mas também podemos dizer que pessoas são instrumentos de Satanás para nos prejudicar. E muitas vezes passamos por essas situações, adversidades, onde as pessoas são instrumentos de demônios ou instrumentos de Satanás para atingir as nossas vidas, para nos entristecer, para nos trazer dor, agonia, sofrimento, para nos trazer inquietação, para tirar ou roubar a nossa paz que nós temos de Cristo. Isso pode acontecer no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, no nosso dia a dia. Podemos dizer, como Paulo disse, um mensageiro de Satanás, ou um demônio mesmo na vida daquela pessoa, Mas aqui em Mateus capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38, é uma das orações mais importantes que Jesus descreve aqui na Bíblia. É uma das orações que nunca deve faltar em nossas vidas, nunca devemos deixar de fazê-la, não só em prol dos nossos parentes, familiares, mas em prol de todo o mundo. É uma das orações mais urgentes nesse momento, porque existe uma multidão que já partiu sem Deus, sem luz e sem salvação. Mas ainda existe também uma multidão que ainda há uma esperança, onde essa oração de Jesus,
ela tem que ser uma das bases, um dos alicerces que pode permear as nossas orações. Capítulo 9, versículo 35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino dos céus, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, isso é o que Jesus disse a cada um de nós, irmãos, porque somos discípulos do Senhor, seguidores de Jesus. Ele disse assim: olha, a seara é grande, a seara é enorme, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Essa minha tradução, ela diz da seguinte maneira, porque o contexto é de outra tradução. Então disse aos seus discípulos: a ceifa, a colheita é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, rogai a Deus, clamai e suplicai que mande mais obreiros para a sua colheita. Jesus foi enviado a esse mundo para que Deus pudesse fazer uma grande colheita de todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Orar pela pregação do Evangelho, orar para que a palavra de Deus seja evangelizada, pregada aos perdidos, aqueles que estão sem luz, sem Deus e sem salvação. Existe uma grande necessidade na vida do ser humano hoje, que é com relação à sua vida. Mas há de se entender que a oração que Jesus pede para que os discípulos dele façam, e somos discípulos do Senhor. Nós somos e fazemos parte da geração eleita, né, para podermos proclamarmos o Evangelho a toda a criatura. Então devemos rogar, pois, a Deus, para que Deus desperte o seu povo, para que o seu povo possa cumprir esse propósito de Deus, é que o homem venha ao conhecimento da verdade e se converta ao Senhor Jesus. Que possamos fazer como Isaías, que era um homem de oração, que ele diz assim: olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Aproveitamos, irmãos, que essa oração citada nesse último versículo, ela sempre seja presente nas nossas orações. E para concluirmos, vamos ler novamente os 2 primeiros versículos que lemos no começo. Vamos em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Admoeste-os, depois, antes de tudo, que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Devemos rogar para que todos possam conhecer a Jesus Cristo, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Agora, o motivo dessa oração, Paulo fala no versículo 3, porque isto é bom e agradável, satisfaz, traz alegria, contentamento diante de Deus, o nosso Salvador. Então devemos orar. Uma oração que agrada a Deus. É pelos reis, é por todos que estão em eminência, para que a gente possa ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E a conclusão é no versículo 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai estar com o Pai senão por mim. E a aplicação, concluindo esta meditação, nós vamos lá de novo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. É uma breve, irmão, explanação dos versículos, onde mostra que Jesus, dentre todos os nomes que citamos no começo, ele é o maior exemplo de oração, porque a oração de Jesus, ela tinha objetivo, propósito, e tudo isso para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. A saudade que estamos sentindo um dos outros é grande, é imensa, mas que possamos continuar nos confortando, nos consolando e nos fortalecendo no Senhor.
Que Deus continue dirigindo a nossa vida e nós possamos continuar dependendo de Deus. Um abraço cheio de saudades a cada um dos irmãos. Amém?